Romanos 12, versículo 9, a palavra de Deus diz: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. De que forma? Preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Remisso significa lento, indolente, mão remissa, né? a mão preguiçosa. Então, no zelo, não sejais remissos, indolentes. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Nessas semanas que antecederam este culto de hoje, nós falamos aqui sobre o que é ser igreja. Falamos que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, de propriedade exclusiva de Deus. E hoje eu queria comentar com você, dentro desse mote, né, desse pano de fundo do que é ser igreja, de como é que vive a igreja. Nós seremos conhecidos, não seremos conhecidos pelas nossas palavras, mas seremos conhecidos pelo amor. Jesus disse isto, né? Que Mateus 5,16, por exemplo, que os homens, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao Pai Celestial. 1 Coríntios 16,14 diz que todos os nossos atos devem ser feitos em amor. Todos. Jesus também falou e ensinou que nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Só que esse texto mostra este amor numa dimensão mais abrangente. Você viu a expressão aqui que eu frisei algumas vezes, com todos os homens, todos os homens, todos os homens, porque a nossa tendência é amar aqueles que nos amam. É gostoso, não é? E Jesus também disse lá no Sermão da Montanha, que se nós amarmos somente aqueles que nos amam, não fazemos nenhum mérito, não tem nenhum mérito. Nosso mérito em relação a Deus é amar os nossos inimigos, aqueles que não nos amam.
aqueles que nos desprezam. Isto é ser cristão. Isto é ser cristão. Então, eu vou agora fatiar esse texto aqui, bem devagarzinho, para a gente entender como é que é esta vida, como é que é ser igreja, o que é ser igreja no meio desta sociedade, o que é ser igreja como sal da terra e luz do mundo. Que volto a repetir, as pessoas não vão ser impactadas pelas nossas palavras. O povo está cansado de palavra, está cansado de discurso. As pessoas serão conhecidas e serão impactadas, serão atraídas pelo amor. Foi por isso que São Francisco de Assis declarou uma frase muito célebre, dizendo o seguinte: pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário for, use até palavras. Porque nós temos que pregar com as nossas atitudes. As nossas atitudes. Então eu queria comentar com você cada parte aqui, a partir do verso 9, para que nós possamos absorver o ensino sobre o que é ser igreja por essa perspectiva do amor, do amor. Então, o primeiro verso que vamos trabalhar é o verso 9. O amor deve ser sem hipocrisia. O que significa isso? De forma sincera. O hipócrita é mentiroso. Ele disfarça, ele é ator. Esse termo é um termo de onde se nasceu a palavra ator, representação. Então, Paulo está dizendo, olha, o amor não pode ser representado, ele deve ser com transparência, com sinceridade, com franqueza. Então, ele está dizendo, o amor deve ser franco. O amor também, isto me chamou a atenção, eu nunca tinha visto por esse aspecto, na continuidade do versículo diz assim, detestai o mal apegando-vos ao bem. Então, quem ama, além de amar com franqueza, com sinceridade, com transparência, amar é detestar o mal. Você pode repetir isso, por favor? Porque às vezes nós achamos que, eu tenho que amar todo mundo, então eu vou aceitar tudo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Detestai o mal, rechace o mal e apegue-se ao bem. Vamos dar um exemplo disso. O mal chega até você, a mentira chega até você. Você não pode ser conivente com a mentira. Isso é mal. Uma pessoa envolve você numa situação, num conflito, conta uma mentira para você e diga, olha, se alguém perguntar, você sustenta isso. Aí você fala assim, bom, por amor a você eu vou fazer isso. Não, está errado. A Bíblia está dizendo, deteste o mal. Deteste o mal, ou seja, rechace o mal. Estanque o mal. Apegue-se ao bem. O amor, ele expressa antipatia pelo mal. Você não pode concordar com as coisas erradas. Isto é amor. Amor é você não ser conivente com o mal. Desculpe, eu já me posicionei várias vezes assim. Olha, amigo, amo você, você é um cara precioso, mas não posso concordar com você. Não conte comigo. Isso é amor. Amor não é você concordar com tudo. Amor não é você aceitar todas as coisas. É isso que a Bíblia está dizendo. E às vezes te passa batido. Acho que o amor é uma coisa muito romântica. Muito assim, né? Aquela cara de anjo, aquele cara que aceita tudo. Então ele ama. Não. Jesus não aceitava tudo. E amava, e amou todo mundo, amou a todos, mas ele repreendia quando era necessário, ele se posicionava de forma contrária, de forma bem clara, e você e eu precisamos fazer isto. Para isso você não precisa ser agressivo, para isso você não precisa ser grosseiro, porque o texto também vai trabalhar nisso, mas eu queria chamar a sua atenção para este aspecto. Amar é você estancar o mal, é você não ser conivente com a mentira,
não ser participante do pecado, não ser conivente com o erro. Isto é amor. Vou dar outro exemplo. Quando você percebe seu amigo, uma pessoa que você ama, caminhando por um caminho errado, um caminho de morte, e você não o adverte, você não ama. Ah, não vou me meter nisso. Eu vou arrumar para minha cabeça, vou perder a amizade com a pessoa. Isso é humano. Você tem que orar por ela, não vou só orar por ela e admoestá-la em amor. Admoestar é chamar a atenção. Olha, amigo, amo você, estou vendo você nessa situação, estou vendo você caminhando por um caminho de morte, e por amor a você, eu quero dizer que você está errado. Porque a Bíblia diz, você tem que ter embasamento bíblico, isto é amor. Você não pode ser conivente com o mal. E muitas vezes, para nós mantermos a nossa amizade, não importa se a pessoa vai se arrebentar, e ela vai se arrebentar, que você sabe que ela vai se arrebentar. Porque Provérbios 14:12 diz: há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles leva à morte. Ora, você está vendo, mas você pensa assim, mas ela não está vendo? Muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa está tão envolvida emocionalmente numa situação, num relacionamento errado, num perigo, num flerte, num perigo de um relacionamento que pode levá-la à morte, levá-la ao divórcio, levá-la à fornicação, levá-la à queda, levá-la ao fracasso, perder tudo. E você não avisa. Que amor é esse? Que amor é esse? Aí a pessoa vai se arrebentar e vai sobrar para você. Porque nós vivemos em comunidade. O irmão está lá na sua célula, agindo errado, tratando a mulher errado, tratando os filhos errado, sendo conivente, não corrige os filhos dele. Os filhos estão se perdendo, você já tem um pouco mais de experiência, você sabe, você está vendo aquela atitude, por exemplo, mexer com a educação de filhos é uma loucura, mas tem que mexer, por amor. Você está vendo aquela criança de 3 anos dando tapa na cara do pai, e o pai achando graça. Você sabe que ele vai virar um marginal quando ele tiver 12 anos, sabe ou não sabe? Sabe. Você tem que chamar o pai do lado e falar assim, amigão, cara, deixa eu dizer uma coisa para você, eu amo você. Amo a sua família. Mas eu quero dizer para você que você precisa se posicionar em relação ao seu filho. Você não pode deixar ele dar tapa na sua cara e dar risada. Sabe por quê? Quando ele tiver 16 anos, 14 anos, ele vai dar um tiro na sua cara. Estou falando isso por amor a você. Eu estou interessado por você. A pessoa pode não gostar, ficar brava com você, mas você agiu em amor. É assim, meus irmãos. Vida em comunidade, bem-vindos. Amor não tem nada a ver com a vida dele. Tem, porque quando o filho dele tiver 14 anos, der um tiro na cara dele, você vai ter que ir lá no velório, arrumar dinheiro, pagar, você vai sobrar para você. Nós vivemos em comunidade. Então, amar é você dizer não. Amar é você se posicionar. É uma linha tênue. Em relação, por exemplo, ao nosso governo agora. Ai, não pode falar do governo. Não pode, não pode. Tem que honrar as autoridades. Tem que honrar as autoridades. A Bíblia diz que tem que honrar as autoridades, mas a Bíblia diz que nós devemos ter um movimento profético também. De orar sim, de nos posicionar. De dizer, não concordo. Está errado. Isso é amor à nação. Amor ao seu país. Não é ficar xingando ninguém, nem brigando com outros partidos. Esse não é o caminho, mas é um posicionamento. E às vezes nós temos muita dificuldade de nos posicionar. Porque a gente se torna impopular. Mas tudo vai de acordo com o que você faz.
Você sabe, né, a máxima da comunicação é 50% é o que você fala, e o outro 50% é como você fala. Por isso que você tem que pensar na maneira de falar. Você não pode ser aquele super sincero que fala o que quer, na hora que quer, na frente de todo mundo. Não. Não se chama a atenção das pessoas na frente de outros. Mas que você tem que posicionar, tem. É isso que a Bíblia está dizendo. O amor deve ser franco. Provérbios 27:5, está vindo na minha mente aqui, diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos daqueles que odeiam são beijos enganosos. Abra lá, Provérbios 27:5. Já que estamos no tema mesmo, deixa eu pegar na versão da Bíblia Mensagem aqui, que esses dias eu usei esse texto para falar com o irmão. E confesso para você, eu falei, o cara vai ficar muito bravo comigo, nunca mais querer olhar na minha cara. Provérbios 27:5. 27:5. Na versão da Bíblia NTLH diz assim: é melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza, amor com hipocrisia. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Então, as pessoas que mais me amam são aquelas que mais me falam a verdade. E eu quero dizer para você que às vezes elas não falam a verdade do jeito, no tom que eu gostaria, André. No tom, no momento. Você sabe que eu tenho aquele momento. Eu tenho aquele momento, Eliel. Aquele momento, eu falo, me fala a verdade agora. Mas me fala no tom que eu gosto de ouvir. Elas não acertam, Pedrinho. Não acertam sempre, não. E às vezes eu fico invocado, mas depois eu penso. Eu sempre me pergunto para mim mesmo, espera um pouquinho, essa pessoa quer o meu bem ou quer o meu mal? Quero dizer para você que Deus fala comigo através das pessoas que mais me amam. Pessoas que mais me amam nesta terra hoje, já que os meus pais morreram, é minha esposa. Ela é a que mais me ama, ela é a que mais me fala a verdade. E nem sempre ela fala no tom certo. Vem aqui, Osmar. Querido, eu quero dizer que eu amo você. Eu casei com você dia 27 de setembro de 1986. Eu jurei amor eterno a você. Está lembrado? Quando nós entramos, cantou a música tal. Ela não faz toda essa introdução. Ela fala, você está errado. Você está errado. Eu fico bravo, argumento e tal. Depois eu paro e penso, ela quer o meu bem ou quer o meu mal? Meus filhos me falam a verdade. Meus filhos me alertam. Às vezes eu discuto. O pai quer sempre ter razão, né? Mas eu paro, eu penso. Espera um pouquinho, eles querem o meu mal ou querem o meu bem? Meus amigos mais sinceros, pastor Carlos Alberto. O pastor Carlos Alberto ele introduz as pegadas na gente, entendeu? Assim, Osmar, você crê que eu te amo? Ferrou. Quando ele fala isso, tá deu até uma água, que agora deu até uma secura aqui. Você crê que eu te amo, Osmar? Creio, claro que eu creio. Então, Osmarzinho, filhão, seguinte, filhão. Um dia não vão ter garrafinha de água aqui, né? Já é um apelo. Ó, precisava fazer um curso na NASA. Misericórdia, José do céu. Muito obrigado. Então, quando você chamar a atenção de alguém, pergunta para ele, você crê que eu te amo? Quero o melhor para você? É uma senha. Você crê que eu te amo? Assim como uma regrinha também, de quando você erra, você tem que fazer assim, né? Se você, quando for no encontro de casais, nos nossos mentoramentos de casais, você vai aprender isso. Quer acertar qualquer problema? 3 palavrinhas. Errei, me perdoe, amo você.
Resolve qualquer problema. Mas não pode ser só de palavras. Tem que ser com quebrantamento. Tá bom, errei, perdoa. Aí não funciona. Vem cá, meu bem. Eu reconheço que eu errei. Me perdoe. Olhando nos olhos. Eu amo você. Desarma qualquer bomba. Já desse eu pratiquei esse princípio de Provérbio 27 com alguns irmãos. Com a minha função de ser treinador aqui, né? Sou treinador, sabia? Sou treinador. Estou treinando a galera aqui. Aí eu chamei um deles e falei, então, o que você fez aquele dia foi assim, foi bom. Pode ser melhor se você ajustar aqui, tal. Não faça mais assim. Não faça... E eu falei, o cara vai me odiar. Porque eu fiz um teste, eu não tinha toda essa liberdade com ele, mas eu fiz com jeito. Ele mandou uma mensagem para mim, 11h30 da noite, dizendo, muito obrigado por você olhar nos meus olhos, corrigir os meus defeitos, você ganhou honra comigo, obrigado. Obrigado, faça sempre isso. E eu tenho um contrato com alguns irmãos, que eu já dei a liberdade para eles de falar qualquer coisa para mim. Qualquer coisa. Porque se eles me verem correndo perigo e não falarem, eu me arrebento e vai sobrar para eles. Então, é isso que a palavra de Deus diz, que o amor deve ser sem hipocrisia. E que a gente deve detestar o mal e apegar-se ao bem. Isso só no versículo 9, hein? Meu Deus, falei, hein? Falei 20 minutos só no versículo 9. Jesus, tenha misericórdia. Então vamos lá. O versículo 10 diz assim, que o amor, amai-vos cordialmente uns com os outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Essa palavra cordialidade significa afeição. Então nós devemos amar cordialmente, com afeição, com amabilidade, com ternura. O amor não pode ser grosso, não pode ser rude, tem que ter ternura. Ou como diria o Che Guevara, né? Aí que endureceram, mas não perderam a ternura. Você tem que ser terno, com ternos afetos de misericórdia. Então nós precisamos ser cordiais uns com os outros, preferir uns aos outros, preferindo-vos em honra. Honrar é enobrecer, é engrandecer o outro. É engrandecer o outro, isso é honrar. Honrar é você dar grande valor, aumentar o valor da coisa. É isso que significa a expressão honrar. Então, quando você ama alguém, você aumenta o valor dessa pessoa. E como é que você faz isso? Elogiando, reconhecendo, preferindo em honra, quer dizer, é você dar honra à pessoa, abrir espaço para valorizá-la. Amar é valorizar o que o outro valoriza. Quando você valoriza o que alguém que é objeto do seu amor valoriza, você ganha a pessoa. Amar não é valorizar o que você quer, é o que o outro quer. O amor é sempre para o próximo. Isso é ser cristão. Por isso que só é possível viver essa dimensão com um novo coração. Não tem jeito. Ser humano por si só, sem regeneração, sem novo coração, sem redenção, como eu preguei domingo passado, ele é egoísta, por natureza. Isso aqui é só para santo de Deus viver, só para quem Jesus vive nele mesmo. E a palavra de Deus está dizendo isso, né? Amabilidade, suavidade, é procurar o progresso do seu irmão, é abrir portas para ele, é desejar o melhor para ele. Isso é que é amai-vos cordialmente uns aos outros. Versículo 11. Esse é legal também, isso aqui dá uma série, né? O amor deve ser zeloso, sede fervorosos, no zelo, né? Versículo 11 aí, né? No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sede zelosos, zelo, fervor de espírito servindo ao Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo faz seu trabalho com entusiasmo e alegria.
Quando você vai servir alguém, quando você vai servir a Deus, vai servir alguém, você não pode fazer isso com mão remissa, com indolência, de qualquer jeito. Não faça. Ou faz como deve fazer, ou não faça. Nem para Deus e nem para as pessoas. Eu não suporto alguém fazer as coisas para mim com má vontade. Você gosta que alguém faz? Pega uma água para mim, você fala para o Tadeu, pega uma, Osmar, agora? Se você começa, agora você quer? No meio do culto? Tadeu, agora. Aí ele fala assim, está aqui a água. Você quer que abra, Osmar? Eu já tinha falado para ele, senta aí, fica quieto. Relaxa, eu vou buscar essa água. Para Deus é assim, irmãos. É isso que a Bíblia diz, ser de fervorosos de espírito. Quer dizer, vai servir a Deus, faça com toda intensidade. Não faça de qualquer jeito. Vai liderar uma célula, faça com intensidade. Não vai se arrastando, murmurando. Agora os caras inventaram esse treinamento toda terça-feira, eu não aguento mais. Não venha. Ora, simples. Escreva um e-mail para o carlosalberto@cgbr, pede baixa do seu ministério e está tudo certo. Ora, é simples. Mas venha com amor, venha com zelo. Não seja indolente quando for servir a Deus e servir as pessoas. Senão Deus não se agrada. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 5 que Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Isso é tolice. Então, a Bíblia está dizendo, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito faz seu trabalho com entusiasmo e alegria, como se estivesse fazendo para o Senhor. E isso é tremendo, meus irmãos, porque assim também funciona no seu trabalho, funciona no seu dia a dia. No seu dia a dia. Você para no posto para abastecer. Você vê o frentista lá vindo, se arrastando na sua direção. Você fala, estou pego hoje. Dá para você dar uma olhadinha na água para mim? Sim, vou lá. Mas se arrastando. Você acha que ele vai olhar alguma coisa? Você vai querer dar uma caixinha para ele, uma gorjeta para ele? Não. Vou ensinar uma técnica para você que eu faço. Eu peço para o cara lavar meu carro no posto, dar aquela duchinha. Eu pego um dinheirinho, vou lá. Antes dele começar a se dar um apoio, chega e fala assim, amigão, quero abençoar você, porque eu sei, olha bem no olho dele, eu sei que você vai caprichar no meu carro. Aí eu ponho a graninha no bolso dele. Mas o cara fica feliz. Mas isso é uma maneira de induzir o cara a fazer o negócio direito. Isso funciona quando você quer seu carro limpo. Mas o legal é quando o cara faz o negócio sem você falar nada. Aí você vai lá e gratifica ele. Isto é o procedimento do Filho de Deus. Se você agir assim no seu trabalho, em relação aos seus parceiros, às vezes nós só agimos assim com os de cima. Aí é puxa-saquismo. Cuidado, é bajulação. Você quer agir assim com os de cima, para se aparecer. Mas você tem que agir com os de cima e com os que estão ao seu lado e com os de baixo. Porque lealdade não é só para quem está em cima. Eu não posso ser leal ao pastor Carlos Alberto e desleal ao Tadeu, que é meu parceiro. Não posso. Isso é deslealdade. Isso é bajulação. Eu tenho que ser leal ao pastor Carlos Alberto, que é o meu líder, tenho que ser leal ao Tadeu, que é o meu parceiro aqui, e tenho que ser leal àqueles que eu vou cuidar. Lealdade em todos os níveis. A mesma coisa aqui. O serviço bem feito deve ser para o seu chefe, para cooperar com os seus amigos, que se você precisa ajudar ali. O cara está ali do seu lado, não sabe fazer o trabalho direito, você tem a obrigação, como cristão, de ajudá-lo, de servi-lo. E aí há o que está embaixo também. Então isto é ser cristão, meus amigos. Isso aqui é cristianismo prático. É assim que deve agir.
E aí, meu amigo, Deus vai te abençoar. Porque a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 5, vós servos sirvam a todos como servindo ao Senhor e não à vista para ser reconhecido pelos homens. Porque quando você serve assim, a recompensa virá do Senhor e não dos homens. Então faça o seu melhor no seu trabalho. Porque se é uma coisa que não combina, é um crente indolente. Não combina. É um péssimo testemunho. Faz o serviço de qualquer jeito, chega atrasado, não dá satisfação, faz as coisas pela metade, faz com má vontade, e depois quer pregar para o chefe. Ah, dá licença. Dá licença. Você está queimando o filme de Jesus. Ser cristão é você ser o melhor, fazer o melhor, ser o melhor, se destacar fazendo o melhor para todo mundo. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. No zelo, sede fervorosos, não sejais remissos. E aí o versículo 12, né? Alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e na oração perseverante. Quando você ama a Deus, quando você ama a Deus de fato, mesmo no meio da tribulação, por causa da esperança, alegre-se na esperança. No meio da tribulação, você olha para a esperança, você olha para as promessas de Deus. E mesmo em meio a tribulações, você pode sentir alegria, por causa da esperança que está ali na frente. E o que dá suporte a isso é você perseverar na oração. Perseverar na oração. Quero dizer para vocês que uma das coisas mais importantes que a Bíblia ensina sobre oração é a perseverança. A perseverança na oração não é para você botar Deus na parede, manipular a Deus. Não, porque oração deve ser um relacionamento. E todas as passagens da Bíblia, e os caras que prevaleceram na Bíblia, em oração, prevaleceram porque foram perseverantes. Você gosta assim, já orei uma vez só, Deus já sabe e tal. Não, então você não ora nunca mais. Oração é um relacionamento. Lucas 18:1, Jesus ensina a parábola do juiz iníquo, falando sobre o dever nosso de orar sempre, sem esmorecer, sem desanimar. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Então, quando nós amamos a Deus, temos revelação desse amor de Deus, nós vamos nos alegrar na esperança, nós vamos ser pacientes no meio da tribulação e vamos perseverar na oração. Versículo 13, esse é bacana também. Versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. O que significa isso? Compartilhar é repartir. Quem ama, reparte. Quem ama, doa. Quem ama, abençoa. Compartilhar com os santos nas suas necessidades é ajudar os cristãos necessitados. Hoje de manhã, quando nós fizemos o ofertório aqui, nós lembramos, e eu vou repetir agora, de você na sua célula reconhecer as pessoas que estão desempregadas. Nosso país passa por uma crise sem precedentes nesta área. Mais de 10 milhões de pessoas desempregadas. Ajude essas pessoas. Procure saber as necessidades reais dela. Como testemunhou aqui a Andréia, né? A Andréia que está lutando com câncer, né? Andréia, domingo passado, falando que a célula dela ajudou em tantas coisas, até mesmo em pagar as suas contas. Andréia, né? Andréia. Ah, são duas estão lutando, mas é a Andréia que testemunhou aqui na ceia. Então é isso, nós temos que ajudar. Compartilhar com os santos é você repartir. Você vendo o seu irmão passando necessidade, amar é isso, é você repartir. É praticar a hospitalidade.
abrir a nossa casa. Bem-aventurados são os anfitriões de Gessens. Essa semana eu fiquei impactado com o testemunho de um irmão. Eu estive na multiplicação do Gessem deles. E este nosso irmão trabalha muito viajando. Ele falou, Osmar, não posso ficar... Ele tem toda a condição de dirigir um Gessem tranquilamente. Mas eu não consigo, viajo pra caramba. Mas o que ele fez? Pensando na esposa dele, no filhinho dele, que ela pode ficar isolada do corpo e da comunhão, o que ele fez? Eu quero trazer um Gessem na minha casa. Ele abriu a casa dele para o Gessem. E aí, ele fica desobrigado de quando viaja, o Gessem acontece do mesmo jeito. E a esposa dele está inserida no processo. Isso é hospitalidade. E ele estava dizendo do quanto ele tem sido abençoado por isso. Então, o amor é prático, meus irmãos. O amor não é teórico, não. Isso aqui é amor prático. Então, nós precisamos ajudar os necessitados. Isso é compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Versículo 14. 14. Lá diz, abençoai os que vos perseguem. Isso é maravilhoso, hein? É facinho, não é não? O cara está te perseguindo lá, querendo a tua caveira, né? Querendo ver você fora de tudo. E você, ao invés de amaldiçoá-lo, a palavra de Deus diz para você abençoar. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, repete aqui Paulo, e não amaldiçoe. O que é abençoar? É você invocar bênção sobre ele. É você desejar o bem para ele. Mas Osmar, ele está desejando o meu mal. Pois é, mas você, quem vive em você é Cristo. Então, é fácil. Se depender de você, não dá. Mas se você depender de Cristo, que habita em você, fica fácil. Então, abençoai. Abençoai aqueles que perseguem você. Abençoe. Deseje o bem a ele. Fale bem dele. Ele fala mal de você pra caramba. Fale bem dele. Isso é um exercício, meus irmãos. É fácil fazer, não? Não, claro que não. Se fosse fácil, não precisava nem de Cristo, nem do cristianismo, nem morte, nem ressurreição. Fale bem dele. Eu lembro de uma história de que alguém me contou, do Dr. Russell Shedd, aquele pregador que esteve na nossa conferência no ano passado, um homem santo de Deus, o pastor Carlos Roberto considera um dos apóstolos sobre a vida dele. Eu sei de um episódio que alguém, numa reunião assim, de cristãos, alguém fez um comentário muito ruim a respeito do Dr. Russell Shedd, e falando mal dele. E tinha um pastor ali naquela roda, e o cara ficou incomodado com aquilo, mas eu não sei se ele repreendeu a turma ou não, não sei, talvez ele nem tenha até se posicionado ali. Mas quando ele encontrou o Dr. Russell Shedd, disse que ele chamou o Dr. Russell Shedd e falou assim, eu precisava compartilhar uma coisa com o senhor. Ele falou, pois não. Eu estava numa reunião assim, assado, e o pessoal lá falou muito mal do senhor. E o cara ia lançar o veneno ali. Ele falou, espera um pouquinho. Um minutinho só. Eu não quero saber o que eles falaram. Mas como o senhor não quer saber? Não quero saber. Porque se eles não têm toda a razão, talvez eles tenham uma porcentagem de razão. Mas eu não quero saber, porque aí eu vou ficar... Não quero saber quem falou e nem o que falou, porque aí pode me afetar. Vamos pensar o seguinte, eles devem ter razão no que falaram. Vamos orar por eles agora? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esses irmãos que falaram mal de mim. Acabou. Quando alguém falar mal de você, pense o seguinte, quanto por cento essa pessoa tem de razão? Será que ela tem uns 5% de razão no que está falando? Trabalhe nessa porcentagem. Receba isso como uma consultoria gratuita. Mas criticou, falou. Então, pega a porcentagem. Faz aquilo um degrau para você. Suba naquilo. Melhore. Porque se você não for criticado nunca, você vai caminhando por caminhos de morte e não está nem sabendo. Então nós precisamos ter sabedoria, meus irmãos.
em todas as coisas. Em todas as coisas. Abençoe o que te persegue. Abençoe. Falou mal de você, fale bem dele. Desejou o seu mal. Brigou por você por causa da vaga, dê a vaga para ele. Se é meu lugar, claro, estava aguardando para você, estou saindo daqui agora. Acabou a briga. Acabou a briga. Sabe o que você está falando? As pessoas que falam assim têm problema de crise de identidade, sabia? Entendeu ou não? Você sabe o que você está falando? Quer dizer, a pessoa não sabe quem ela é, né? Então, estou falando, qual é o seu nome mesmo? Ouvi falar muito de você. Tá bom. Isso é uma arte, meus irmãos. É um desafio grande viver esse tipo de cristianismo aqui. Bíblico. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Qual que é mais difícil fazer? Alegrar-se com os que se alegram. Eu vi poucos se alegrar comigo a semana passada aqui. Eu torço para um timinho que está sofrendo para caramba para classificar no Paulista, um tal de Palmeiras. Ele está sofrendo, está gemendo para não ficar de fora aí da classificação. Aí a semana passada ganhamos do melhor time do campeonato. Ninguém tem que dar parabéns para mim. Que é difícil se alegrar com o que se alegra. Brincadeiras à parte, fica a lição aí, né? Nós precisamos aprender. O time do seu irmão foi campeão, parabenize-o. Parabenize-o. Aquele cara que falou mal de você foi promovido, vai lá e parabenize-o. Isso é loucura. Isso é cristianismo. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Chorar com os que choram, não vou nem gastar tempo nisso, que isso nós fazemos com muita facilidade. Versículo 16. Esse é bom também. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Condescender significa aceitar serviços humildes. Aprendi isso, eu não sabia que era isso. Condescendei com o que é humilde. Quando eu não sei a Bíblia, eu vou no dicionário. Engraçado, né? E o dicionário ajuda a gente. Fiz a minha colinha aqui, ó. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o humilde. Boiei. Aí o verbo condescender significa aceite serviços humildes. Na nova tradução da linguagem de hoje está lá. Associe-se com os humildes. Porque às vezes a gente quer conviver só com os mais abastados. Os mais humildes a gente não dá muita importância para ele. Na igreja nós temos todo tipo de pessoas. E nós precisamos, não podemos ser seletivos. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque muitas vezes nós somos seletivos. Nós queremos conviver só com a turma do nosso nível social, fazer uma célula só de palmeirenses, para não ter problema lá, só de corintiano. Não, não é isso não, você tem que conviver com todo mundo. Eu não faço esse serviço não, porque você não sabe quem sou eu. É isso que a Bíblia está dizendo. Aceite serviços mais simples. Porque muitas vezes nós somos orgulhosos. E Deus, às vezes, está nos submetendo a testes e a gente é reprovado. Lembra-se da história de José? Deus deu a ele um sonho de que ele seria governador do Egito, primeiro-ministro. Depois de Faraó, é ele que ia mandar. Quer dizer, ele ia dar até a ordem para Faraó. Faz assim, faz assado, faz assado. Mas ele começou lá de baixo. Mesmo tendo um sonho, uma profecia sobre ele verdadeira. Ele foi interpretar sonho lá na prisão. Foi ser servo lá na casa de Potifar.
Se ele fosse orgulhoso, ele teria sido reprovado. Muitas vezes, preste atenção, muitas vezes Deus permite chegar a você funções simples, no seu trabalho, no ministério, pequenas coisas para testar você. Eu queria ser pregador, tá bom, não começar com um cooperador, só ficar na porta ali entregando folheto para o povo que entra. O que é isso? Não fiz seminário para isso. Aí quer dar carteirada, né? Sabe o que ele está falando? Sabe quantos anos eu estou nessa igreja? Pô, eu sou um empresário bem-sucedido. Pois é, então, fica na porta ali, abraçando os irmãos, dando boas-vindas, com um sorriso nos lábios, com alegria, tá? Com alegria, vai treinando. Deus pode estar submetendo você a testes. E às vezes você é reprovado. É isso que a Bíblia está dizendo assim. Em lugar de seres orgulhosos, associe-se, conviva, aceite serviços mais humildes. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Cuidado com os seus julgamentos das coisas, das circunstâncias. Não, já sei. Cuidado, é isso que a Bíblia está dizendo. Cuidado. É você julgar as coisas segundo as vistas, ou a si mesmo ou aos outros. Cuidado. Não se ache acima do que você é. Isso é um perigo. Isto é um perigo. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Isso não precisa nem explicar, né? O cara fez o mal para você, pague o mal com o bem. Simples. Xingou você no trânsito, você abre a mão para fora assim e fala, me perdoe. Você desconcerta o cara. Faz o teste. Quando você fizer uma barbeiragem no trânsito, o cara vier do seu lado assim para xingar você, você abre o vidro e fala assim, rapaz, eu errei, me perdoe. Só não fale amo você, porque aí pode, né? Achei ele pode, com a conotação na noção, pode dar errado o negócio, pode dar ruim o negócio. Cara, errei. Eu já fiz isso várias vezes. O cara fica sem ação. Pô, eu engole o que ele ia falar. Ele engole todos os palavrões que ele ia falar para mim, ele engole dele. Põe dentro do estômago dele, aí fica uma temperatura legal lá, né? Faz um bem para ele. 17b. A ninguém faça o mal, o amor se esforça por fazer o bem perante todos os homens. Faça o bem a todas as pessoas, faz o bem, sai fazendo o bem, põe um plano na sua mente essa semana, vou fazer o bem para todo mundo, vou elogiar todo mundo, vou abençoar todo mundo. Você vai ver como você vai ficar melhor e a sua semana vai ficar melhor e as pessoas ao seu redor serão melhores também. Versículo 18. Esse é bacana e está encerrando, né? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Você viu o que Paulo fez aqui? Ele pôs uma condicional. Se possível, vírgula, quando depender de você, tende paz com todos os homens. Porque Paulo, escrevendo pelo Espírito Santo, já sabia que em alguns casos ia ser difícil você viver em paz com todos os homens. Porque às vezes, você, quando se posiciona, a pessoa não consegue entender que você está amando-a, que você quer o melhor para ela. Aquilo que eu falei no início. Quando você se posiciona, a pessoa pensa que você quer o mal dela. Então, por isso que ele está dizendo aqui, ó, se possível, quando depender de você, tende paz. Quer dizer, aquilo que está dentro da sua condição de fazer, faça. Não importa o que o outro vai dizer, não importa como ele vai reagir. Eu costumo sempre dizer, não importa o que os outros fazem a você, o mais importante é o que você faz com aquilo que te fazem. Isso é o que importa. Porque nenhum problema nos derrota. Nós somos derrotados pelas nossas reações diante dos problemas. As nossas reações. Dizia o Mahatma Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver acontecer no mundo. Seja você a mudança. Não espere nos outros. É isso que Paulo está dizendo também. Osmar citou o Gandhi, vou criticá-lo amanhã. Onde já se viu? Você está perdoado por me criticar. Se é amado, pode criticar à vontade.
Eu curto o Gandhi. Curto Palmeiras, e aí vai, né? Versículo 19. Tem que suportar, gente. Tem que amar. Amar os palmeirenses também, os corintianos, todo mundo. Último aqui. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, abandone o furor. Dai lugar à ira. Dar lugar à ira é você botar a ira de lado. Dar lugar à ira não é você deixar a ira extravasar. Às vezes a gente interpreta errado, né? Dai lugar à ira quer dizer, tire a ira. Não permita ela fluir, aquele azedume, aquela vontade de criticar, de falar mal, de brigar. Dai lugar a isso, quer dizer, tira fora isso. Tira fora isso. Deixa o Senhor vingar. A mim pertence a vingança. O melhor negócio do mundo é você sofrer injustamente. Diz o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 3, ou 2, não me lembro exatamente, mas acho que é 2. 2, que ele fala do exemplo de Jesus. Então, falou mal de você, deixa falar. Não se aveste, não. E aí, então, para completar aqui, o versículo 20 é maravilhoso, né? Para encerrar o fecho aqui. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se você fizer isso, você vai amontoar brasas de fogo sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Isto é o amor prático. Amém, Jesus. 18:33, encerrou.